O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus: ai de vós, porque construís túmulos dos profetas. No entanto, foram vossos pais que os mataram. Com isso, vós sois testemunhas e aprovais as obras de vossos pais. E vós construís os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus afirmou: eu lhes enviarei profetas e apóstolos, e eles matarão e perseguirão alguns deles, a fim de que se peçam contas a essas gerações do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu vos digo, serão pedidas contas disso a esta geração. Ai de vós, mestres da lei, porque tomastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e ainda impedistes os que queriam entrar. Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal, a provocá-lo sob muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa, pois qualquer palavra que saísse da sua boca. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, ficar de soslaio, meio escondido, para pegar Jesus numa situação constrangedora. Uma palavra mal empregada, um conceito mal formulado, uma atitude desdenhosa. Aqueles fariseus, aqueles mestres da lei, eram pessoas ávidas do poder. E o poder, muitas vezes, que vinha da riqueza, vinha do poderio econômico.
mas eram insaciáveis. Não se contentavam com o bem-estar do momento. Tinham que avançar o sinal para conseguir, mesmo fora da lei, um degrau mais elevado, para subir e de lá enxergar a distância dos menos favorecidos. A língua grega tem uma palavra que traduz muito bem isso. Plenioxia. Não é tão complicado assim. O seu significado tem a raiz de pleno, cheio, abundante. E a mania, oxia, plenioxia, mania da grandeza, mania do poderio, da situação econômica privilegiada. E sempre mais. É uma coisa insaciável. Para conseguir isso, não evitam o desastre. Tratam mal, quer dizer, alguém ou uma comunidade planejar o mal para pegar Jesus na virada. É uma coisa. Pois bem, a sabedoria ninguém competia com ele. No tempo, ninguém competia porque ele era eterno. Nos limites, ele era infinito. Isso causava uma angústia para quem tem a mania da plenioxia, o estado avançado para conseguir o melhor de todas as coisas e de tudo. Aí o contrário, parecer não ter nada. Quando vocês forem fazer a sua missão, não levem coisa duplicada. 2 pares de sandália, basta um par. 2 túnicas, basta uma. Não leve cajado, para não se mostrar autoridade. Aquele que detém o poder da administração. Não leve nada disso. E ele levava. Ele sempre caminhou como cordeiro, o animal símbolo do acordo. E mais, era como um cordeiro que ia para o matadouro ser morto. Ia tranquilo, carregando a cruz. Algumas mulheres choravam ao ver Jesus, uma figura simetricamente perfeita. Jesus era esteticamente saudável, sem sombra de dúvida. Um tipo
cheio da graça, sem o prejuízo do pecado original, a tendência para o mal. Não tinha. Só tinha tendência para o bem. Engraçado que as duas palavras que a psicologia usa, tendência, ele tende para aquilo, ou inclinação, se inclina para o lado errado. Tende para o lado errado. O sentido oposto. Em vez de conversão, perversão. E aí prevalece a plenioxia, o estado de ansiedade para conseguir sempre mais, mesmo que em detrimento da pobreza e da escassez do bem-estar dos mais pobres. Quer dizer, Jesus estava diante de quem construía túmulos para os profetas. Todos morreram, foram mortos. E ele ia ser também. E essa morte se deu sempre em Jerusalém, a cidade que tinha o templo, que recolhia os devotos de vários povos, de vários ambientes, várias culturas, iam para o templo de Jerusalém, o centro da religiosidade do povo judeu. Matavam os profetas ali. Jesus foi 3 vezes a Jerusalém, como que anunciando, ia estar chegando a vez dele. O grande profeta ia ser morto também ali por volta do templo de Jerusalém. Num lugar chamado Gólgota, que significa crânio. A cruz foi fincada no crânio, Gólgota. Quando, um pouco antes dos santos, eu abro os braços, é para mostrar a figura do Cristo crucificado, cuja cruz está fincada no crânio. Por que crânio? Porque a serpente do Antigo Testamento, para ser morta, teve que ser pisada na cabeça. O pessoal sabe que, cortando a metade de uma serpente, ela continua viva. Ela só morre se tiver machucada a cabeça. E é uma forma de revelar que a cruz de Cristo matou o maligno, exterminou a vida do mal, enfincada no crânio, a semelhança do crânio da serpente, que é assim que ela se extermina. Então, na missa, eu faço aquela posição para lembrar, para mostrar que o Cristo sobreviveu depois de morto, porque ele é o dono da vida. Mesmo morto na cruz, e essa morte destruiu o mal. Por quê? Porque foi fincada no crânio, como esmagada a cabeça da serpente. Observe que na imagem de Nossa Senhora das Graças e da Conceição,
está Nossa Senhora pisando a cabeça da cobra, a cabeça da serpente. Aquela serpente que disse, vocês podem desobedecer a Deus. Deus está com medo que vocês sejam iguais a Ele, no poder. Deus tem medo de vocês. Descumpram isso, para vocês verem como Ele vai ficar embaixo. Essa serpente que não fala, mas faz a tentação, essa serpente precisava de ter a sua cabeça esmagada. Quer seja com os pés de Maria, quer seja com a cruz de Cristo. Ele, assim como ele usava no Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres, os humildes, os mansos, ele dizia o contrário. Ai de vós que fazeis isto, ai de vós que fazeis aquilo, ai de vós e dos vossos pais que mataram os profetas. Aí vocês, para serem os tais, fazem túmulos festivos, dourados, com mármore de Carrara. Quer dizer, por trás disso está a espreita da sua vingança, está à espreita da sua ansiedade, do sempre possuir cada vez mais. Plenioxia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.